de mais uma questão Desafio EAP. E a questão de hoje foi elaborada pela banca IBFC, é uma banca muito importante, faz muitos concursos estaduais, concursos da área de segurança pública, concursos de tribunais, dentre outros. Vamos à questão. Leia a frase a seguir. Os servidores do setor concluíram rapidamente o relatório solicitado pela perícia. Com base na análise sintática, vamos destacar, a análise sintática dos termos da oração, assinale a alternativa correta. Eu gosto sempre de destacar no enunciado qual é o comando, se precisamos identificar a alternativa correta ou incorreta, certa ou errada, e gosto de destacar o conteúdo, a principal palavra que nos remete ao conteúdo. Por quê? Porque o nosso cérebro vai ser guiado a analisar, a focar aquele conteúdo, aquela palavra em destaque. Olhando para cá, já percebemos sintática, então é uma análise sintática. O que é uma análise sintática? É a mesma coisa que sintaxe. Eu vou verificar a função dos elementos na oração. Aí nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Nós temos os termos integrantes da oração, os complementos nominais, complemento verbal e o agente da passiva. Agente da passiva, complemento nominal e complemento verbal. Dentro do complemento verbal, nós temos objeto direto e indireto. E os termos acessórios são os demais. Adjunto, adnominal, adjunto, adverbial, o aposto e o vocativo. São esses os termos da oração. Lá no predicado, nós temos também o predicativo, certo? Mas os termos essenciais, sujeito e predicado. Qualquer um desses termos da oração, eles podem aparecer e podem ser fruto de questionamento. Por quê? Porque a questão é de análise sintática. Além disso, nós temos o destaque do comando, que é para identificarmos a alternativa correta. Então, vamos à leitura das alternativas e aí a gente usa a estratégia, a técnica de resolução mais adequada à questão. Entre aspas, os servidores do setor exercem função de predicativo do sujeito. Então, predicativo, os servidores do setor. Vamos verificar daqui a pouco. Se esse trecho, os servidores do setor, ele tem a função de predicativo do sujeito. B, concluíram é um verbo de ligação, estabelecendo relação entre o sujeito e uma característica. Verbo de ligação. Se ele for verbo de ligação, nós temos que verificar uma outra afirmação, que é essa função de ligar o sujeito à característica, certo? Porque não basta concluíram ser um verbo de ligação na oração. Para a letra B ser o gabarito, a outra condição, a outra afirmação precisa ser cumprida, que é a de estabelecer relação entre o sujeito e a característica. Certo? Mas primeiro a gente vai olhar se é verbo de ligação. Se não for, já descarta. Se for, a gente vai para a última característica. C, rapidamente, funciona como adjunto adverbial de modo. Vamos olhar no contexto. Se o termo rapidamente é um adjunto adverbial de modo. Aqui especificou. E letra D, o relatório solicitado. Vamos destacar, o relatório solicitado é um complemento nominal. Vamos observar no contexto, se esses termos, o relatório solicitado, se eles fazem parte do complemento nominal. E letra E, pela diretoria, é um adjunto adnominal. Vejam só, cada alternativa trata de um elemento diferente. Trata de um termo diferente, integrante da oração. Letra E, adjunta nominal. Letra D, falou do complemento nominal. Letra C, adjunta adverbial. Letra B, verbo. E letra A, predicativo. Por isso,
para acertar essa questão, o candidato necessita de um conhecimento vasto sobre sintaxe, porque aqui cobrou termo essencial, né, que o predicativo faz parte do predicado, então tem relação, termo essencial. Termos integrantes da oração, que é o complemento nominal, e o verbo ali, ele faz parte do predicado, ele está no termo essencial, junto com o predicativo. O termo integrante seria o complemento nominal e os termos acessórios, os adjuntos, adnominal e adverbial. A questão completa. Essa é uma questão muito boa, porque, de fato, ela ajuda a filtrar o candidato que mais se preparou. Certo? Ela ajuda nisso, não é que 100% vai acertar quem estudou muito e 100% vai errar quem não estudou bastante. Mas ela ajuda a chegar próximo do ideal, né? Que é selecionar quem de fato se preparou e está mais capacitado. Vamos lá, observando aqui, óbvio que é relativo. Alguém pode olhar para a letra C, para a letra E e dizer, então eu já sei a resposta, eu já sei qual não é. Minha análise vai ser de modo geral, não é do meu conhecimento. É pensando, a grosso modo, no senso comum, qual seria o melhor caminho a ser tomado. Aí vamos observar aqui. Nós podemos recordar letra B, que é um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito a uma característica dele. É o que diz o restante da letra B. Vamos lá na questão, vamos grifar aqui. Concluíram. Os servidores do setor concluíram rapidamente o relatório. Vamos lá. Se concluíram é um verbo de ação, nós vamos fazer a pergunta para encontrarmos quem é o sujeito. Se há um sujeito, nós vamos encontrar. Os servidores do setor concluíram rapidamente o relatório. Quem concluiu? Os servidores do setor. Os servidores do setor, esse termo, todos esses elementos fazem parte do sujeito. Os servidores do setor. É o nosso sujeito. Os servidores do setor concluíram. Concluíram o quê? O relatório. Logo, o verbo concluir, flexionado como concluíram, ele não é verbo de ligação, porque ele é um verbo que ele exige um complemento. Se eu dissesse assim, ó, pessoal, o professor concluiu. Perceba que vocês vão perguntar o quê? Porque a oração não está completa. Já que o verbo concluir, ele exige complemento. Quem conclui, conclui algo. Logo, o verbo concluir é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um objeto direto. Os servidores concluíram algo. Algo, então não precisa de preposição. Precisa de complemento sem preposição. É um objeto direto. É um complemento verbal do tipo objeto direto. Só que nós já encontramos algumas respostas para a nossa questão. Os servidores do setor, esses termos, eles estão no sujeito ativo. A letra A diz que os servidores do setor é predicativo do sujeito. Não. Os servidores do setor, esses termos fazem parte do próprio sujeito. O núcleo é servidores. Certo? Os servidores do setor, tudo isso é o sujeito. E o núcleo, que é o termo mais importante, aquele que exerce a ação, é servidores. Os outros seriam os adjuntos adnominais, mas todos juntos fazem parte do sujeito. Logo, a gente elimina a letra A, porque os servidores do setor, nós fizemos a pergunta ao verbo e encontramos a função deles como sujeito, não predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É uma característica, então o predicativo viria após o verbo e traria uma característica do sujeito. Por exemplo, o dia está quente. O dia é o nosso sujeito, está é um verbo de ligação, e quente é uma característica daquele sujeito, seria o predicativo do sujeito. Certo? Não é o caso aqui, eliminamos a letra A. Como estávamos analisando concluíram, que é o verbo na letra B, também podemos eliminar a letra B, porque concluíram não é verbo de ligação. Ele não ligou o sujeito a uma característica. Relatório não é uma característica de servidores. E concluíram ao verbo transitivo direto. Ele precisa de complemento, ele precisa transitar, ele precisa de um objeto direto.
verbo de ligação, ele não tem complemento. O nome já diz, ele só serve para ligar. É o exemplo anterior que eu dei. De uma tacada só, eliminamos A e B. Aí, essa parte, ó, o relatório solicitado pela diretoria. O relatório solicitado, aqui foi dito que é complemento nominal. Não, é complemento verbal, é o objeto direto. Complemento verbal são complementos de verbo. Concluíram é um verbo e precisou do complemento. Os servidores do setor concluíram o quê? O relatório solicitado pela diretoria, o relatório. Então, esse o relatório é complemento do verbo. Por isso, não é complemento nominal, é complemento verbal. Aí, nos complementos verbais, nós temos o objeto direto, quando não precisa de preposição, e o indireto, objeto indireto, quando precisa. Aqui é do tipo objeto direto. Pela diretoria é adjunto adnominal. Olha, os servidores do setor concluíram o relatório. Solicitado, o relatório foi solicitado por alguém, pela diretoria. Pela diretoria, não é adjunto adnominal, porque esse trecho aqui inicia outra oração, ó, solicitado, o verbo não participa. O relatório solicitado pela diretoria. A diretoria solicitou o relatório. Por isso, nessa outra oração, pela diretoria, é o nosso agente da passiva, porque a diretoria é que solicitou esse relatório. Então, é o agente de uma voz passiva. Daqui para cá, nós teríamos a voz passiva, sendo pela diretoria o nosso agente da passiva. Não é um adjunto adnominal. Nos resta a letra C, ó. Rapidamente funciona como adjunto adverbial de modo. Justamente, ó, os servidores do setor concluíram o relatório. Poderia ser só assim. Mas aqui tem, os servidores do setor concluíram rapidamente o relatório. Esse rapidamente, ele trouxe uma circunstância. Na morfologia, ele é um advérbio. Na análise sintática, ele é um adjunto adverbial. Olha como são parecidos. Advérbio, adjunto adverbial. Na morfologia, rapidamente, significa o modo, traz uma circunstância de modo. Eu estudei rapidamente, eu falei rapidamente. É o modo em que algo aconteceu. E aqui também é o modo. Só que como é análise sintática, um adjunto adverbial de modo. Gabarito, letra C, uma questão muito boa, nos permitiu trazer muitas informações de análise sintática e também mostrar as características da banca IBFC, uma banca que ela trabalha, ela distribui os elementos ao longo das alternativas, ela pede detalhes do conteúdo, perceba, não foi uma questão muito superficial, de um nível médio para alto, uma questão muito boa mesmo, muito boa, qualidade muito boa da questão. Gabarito da nossa questão, desafio, letra C.